Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor, amém? Graça e paz, amados. Shalom. Pode se assentar. Oi? Transformadora, NVT. Hoje faz tempo que eu não prego de quinta, né? Eu acho mais difícil pregar na quinta, porque é uma palavra mais curtinha, acho mais difícil, né? A gente resumir, porque a palavra do Senhor é tão rica, né? Tão cheia de detalhes, mas o Senhor dá graça, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ler verso 11 e 12 apenas, amém? 1 Coríntios 13, versos 11 e 12. A igreja achou? Amém? Diz assim a bendita palavra do Senhor. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora, vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. Mas, então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. Amém? Nessa passagem aqui, Paulo está falando sobre amor, né? Ele fala sobre amor, sobre como o amor é paciente, benigno. Ele descreve ali como deve ser o amor, como nós devemos amar, né? Como Jesus amou, como Deus é amor. Mas aqui, especificamente, eu quero pegar essa parte onde ele fala de amadurecimento, né? Ele diz, quando eu era criança, eu falava como criança. Hoje, eu sou um adulto, né? Eu falo como um adulto. Domingo, meus filhos foram lá para casa, né? E eu tenho, do lado da minha cabeceira, eu tenho um potinho preto, pequenininho, que a Cláudia me deu. E eu tenho o maior ciúmes daquele potinho, né? Porque ele é frágil, né? Acho que é uma porcelanazinha. E ele fica vazio ali. Aí o Bernardo pegou o potinho. O Bernardo é meu netinho de 2 anos e pouco, né? Aí ele pegou o potinho, tirou a tampa e fez a gente fazer assim com as mãos. Ele vinha assim: Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Como é que ele falava? Unção, amém. A unção, amém, né? Achei uma gracinha, né? Lindo ver ele, né, falar assim, como a gente faz aqui, né, antes do culto de manhã, né? O exemplo aí, mais de uma vez, né? Ele guardava o pote lá, ele brincava, daqui a pouco ele ia lá, catava o pote, ai, meu potinho, né? Catava o pote, mas como que eu ia tirar dele, né? Ele estava ungindo o povo, né? É uma gracinha. Agora, vocês já imaginaram eu chegar aqui no culto de domingo de manhã e ungir vocês assim, né? Pegar um pote vazio e chegar na mão de vocês e falar, Jesus, amém. Vocês vão achar uma gracinha? Ninguém vai achar bonitinho, né? A pastora também, né? Os 60 anos está pegando, né? Não está muito certa da cabeça, né? Por quê? Porque não convém a minha idade, né? Alguém pode ligar o ventilador, por favor? Não convém a minha idade, o calor convém. Não convém, não combina. Então, aquilo que é tão bonitinho para ele, que é gracioso, que é uma coisa que você vê, um mover de Deus em uma criança, né? Não vai combinar num adulto, né? Nem para o Senhor vai ser engraçadinho. Porque eu tenho certeza que até a oração dele o Senhor estava ouvindo, né? Até a oração dele para o Senhor era agradável, não era só bonitinho, porque o Senhor vê o mover no coração da criança, que é tão puro. Mas, para mim, Deus ia falar, não, filha, né? Por favor, né? Isso não é línguas. Você não está falando a língua dos anjos, né? Não tem graça. Porque há um tempo para todas as coisas, há uma maturidade que nós precisamos alcançar, né? Então, nós não podemos ter a mesma atitude que as crianças. E nós precisamos ser maduros, não apenas para com os nossos irmãos, para com nossos familiares, mas também para com Deus. Amém? Se amamos de verdade o outro,
se nós formos maduros, né, em nosso relacionamento com Deus, nós conseguiremos amar de verdade. Porque não há como nós amarmos o outro se nós não tivermos um relacionamento verdadeiro com Deus. A palavra de Deus diz, né, como você pode dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama ao seu irmão, a quem você vê? É necessário haver relacionamento com o Senhor. E relacionamento, né? Amei os visitantes, amei conhecê-los, né? Já vejo que são parte do corpo de Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, é delicioso, mas eu não tenho um relacionamento ainda com eles. Amém? Eu não posso dizer, ô irmã, sabe aquela lasanha que você gosta? Eu não sei. Aí ela fala, detesto lasanha. Né? Eu posso dizer para a Natasha, que eu conheço, porque eu tenho relacionamento com ela. Então, é preciso desenvolver um relacionamento. Né? Eu preciso pegar o WhatsApp, preciso ver mais vezes, precisamos ter contato para haver um relacionamento. Agora, muitas vezes, nós queremos dizer que temos relacionamento com Deus sem nem saber o que Deus gosta, sem nem conhecer a palavra, saber aquilo que Ele tem para a nossa vida. Isso não é relacionamento, amados. Isso é, no máximo, uma amizade. Né? Uma amizade ainda bem fraquinha. Eu sou uma pessoa que eu custo a me desfazer das amizades. E, me desfazer no sentido assim de me desligar. Né? E eu lembro que quando nós casamos, nós íamos numa igreja batista antes de nós nos conhecermos. Não, logo que nós casamos, a igreja fechou, que nós íamos, e nós fomos para uma igreja batista. E depois nós saímos dessa igreja batista e eu passei 20 anos escrevendo carta. Naquela época é carta, irmãos. Né? Desculpem os jovens que não sabem, carta é uma coisa que a gente escrevia, punha no correio. Né? Eu passei 20 anos escrevendo carta no final do ano para 15, 30 pessoas. Né? Que eu tinha relacionamento lá na Igreja Batista. Nunca recebi resposta de nenhuma. Né? Aí, até que um dia eu parei de mandar, porque aí você fala, não sei nem se a pessoa já mudou, e cada vez que eu mudava de endereço, vocês sabem que eu mudei poucas vezes na vida, né? Cada vez que eu mudava de endereço, eu mandava uma cartinha, mudei de endereço, agora estou, né? Vai que a pessoa perca meu endereço, né? Mas nunca recebi nenhuma resposta, né? Mas eu enviava, porque eu buscava manter aquele relacionamento, mesmo estando distante. Né? Mesmo não estando mais no mesmo lugar físico. Né? Mas nós queremos manter um relacionamento, muitas vezes com Deus, distante, mais distante do que mandar cartinha, ou e-mail, ou WhatsApp. Né? Porque com Deus é necessário muito mais do que isso. Com Deus é necessário um relacionamento face a face. É necessário nós conhecermos os desejos de Deus. Às vezes, nós nos sentimos frustrados, não é? Ai, não deu certo isso. Ai, fiz tantos planos. Por quê? Porque os nossos planos, nós não buscamos em Deus aquilo que nós tínhamos que planejar. Qual que era a vontade de Deus? Qual que era os sonhos de Deus para a nossa vida? E aí nós nos frustramos, porque nós não buscamos antes. E até reclamamos com Deus. Puxa vida, nada dá certo. Ó dia, ó azar. Mas quando nós buscamos ter relacionamento, nós vamos sendo direcionados para aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Aqui no verso 12 ele fala, agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. E eu pergunto para você, em qual espelho você tem olhado? Porque aqui ele diz que nós veremos tudo com muito mais perfeição. Mas ainda, esse espelho que ele se refere, ainda é um espelho perfeito. Nós estamos vendo a Cristo não face a face, mas nós precisamos ver através da ótica de Deus. Amém? Não, vamos vê-lo face a face. Vai chegar o dia em que vamos conhecê-lo plenamente, assim como Deus nos conhece plenamente. Hoje não conhecemos plenamente, mas precisamos olhar segundo o espelho de Deus. E, às vezes, o espelho que nós estamos olhando é o espelho do mundo.
Porque se nós olharmos segundo o nosso espelho, segundo o espelho desse século, né, daquilo que dita as regras, a moral deste século, nós vamos nos achar muito bem. Sim ou não? Eu estava fazendo o trabalho de resina essa semana, né? E eu faço lá na minha sala. Aí eu estou lá, tal, eu falei, está perfeitinho, né? Aí fui levar, que eu ponho na estufa lá no quartinho. Aí eu fui levar e passo pela área de serviço. E a área de serviço, quem conhece lá, é uma janela grande, bate um sol, né? Aí, a hora que eu passo pela área de serviço, tinha tanto defeito. Aí eu voltei, né? Por quê? Porque a luz da sala é muito inferior, né? A luz da sala, por mais que eu ligo outra luz, eu ponho óculos, eu ponho, né, toda a parafernália lá que eu tenho que pôr, mas eu não consigo enxergar tão bem. Quando eu só passo pela área de serviço com a luz da claridade do dia, vejo um monte de coisa. Assim é a palavra de Deus, assim é a luz do Senhor. Quando nós passamos pela palavra de Deus, nós podemos ver realmente como nós somos, o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos crescer no Senhor. E aí nós vamos lá para Hebreus, no verso 12, o relógio corre. Hebreus 12. Diz assim o verso 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em quem? Em Jesus. Não é no meu irmão, não é na vizinha, não é no noticiário, mas em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Pois no verso 12 diz assim, portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam fortalecidos. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidem uns dos outros para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura, que cause perturbação, contaminando muitos. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Amém? Jesus é o nosso exemplo. Né? E aqui ele fala que nós ouçamos a voz de Deus, que nós prestemos atenção naquilo que o Senhor diz, que Ele seja o nosso espelho, porque Ele é nosso líder, Ele é o nosso exemplo. É nele que nós encontramos a boa, perfeita e agradável vontade. Muitas vezes nós até ouvimos, né? Não, mas eu não mato, não roubo. Será que isso vai ser o suficiente quando chegar naquele grande dia diante de Deus? Naquele dia que diz o Senhor, onde haverá pranto e ranger de dentes, eu apenas dizer, eu nunca matei, eu nunca roubei. E nós nos vermos diante do Santo dos Santos. A palavra diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. Ouçamos ao Senhor, tenhamos uma vida santa, uma vida realmente no padrão do Senhor, que acompanhe aquilo que o Senhor diz em sua palavra, uma vida que busque realmente agradar ao Senhor, não agradar ao nosso eu, agradar ao nosso corpo, ao nosso coração, mas agradar ao Senhor, aquilo que Ele deixa tão claro na sua palavra, mas para isso precisamos conhecê-la. Amém? Porque senão, como diz a própria palavra, seremos levados por todo o ventre de doutrina. Se alguém falar, não pode isso, não pode, não faça isso, não faz. Como você vai saber? Lendo a palavra. A palavra diz isso? A palavra diz? Busque. Eu sempre falava, quando eu via as pessoas, né, às vezes longe,
falava assim, busca uma igreja perto da sua casa. Mas depois que eu ouvi, busque uma igreja perto da Bíblia. Né? Nunca mais eu esqueci. Busque uma igreja perto da Bíblia. Né? Que realmente busque a palavra de Deus, que seja firmada na palavra de Deus. Né? Aqui ele fala em cuidar do outro. Gente, às vezes é difícil cuidar da gente, né? Mas não é cuidar do outro, assim, tipo, você viu o que o outro fez? Né? Isso é fácil, né? Olha, meu Deus, né? Principalmente naquilo em que a gente não erra, né? Porque aquilo que a gente não erra, é fácil da gente julgar o outro. Aí, aquilo que a gente erra, a gente esquece, né? A travinha no olho da gente, a gente esquece para olhar o cisco no olho do nosso irmão. Mas é cuidar, no sentido de suportar, de dar suporte. Você está precisando, meu irmão? Você está necessitado de quê? De uma palavra? Você está necessitado de uma visita? Você está necessitado de um remédio? De uma ajuda financeira? Mas eu não estou podendo nem comigo mesmo. Ó, nós estamos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, que também eu sei que a Duda tem um dinheirinho, 19. Se cada um de nós dermos R$10, são R$190. Ajuda ou não ajuda qualquer um de nós? Faz falta para qualquer um de nós R$10? Então, né? Às vezes até meio faz, mas não é daquela maneira que, ai, meu Deus, eu não vou. A gente sempre vai poder dar suporte para o outro. Às vezes fala, eu não tenho nem para mim. Mas nós sempre damos um jeito para suprir as nossas necessidades, né? É num cartão, mas, e o irmão, né? Mas eu posso comprar para o meu irmão? Vou comprar esse arrozinho mais barato, né? É dia da primícia, vou pegar esse arrozinho mais barato, porque aquele está muito caro. Como nós fazemos? Como nós damos suporte? Como nós demonstramos amor em coisas práticas? Práticas, porque Jesus foi até a morte de cruz. Ele não disse apenas, vos amo, vos abençoo, tchau, até logo, né? Se virem. Não, ele foi até a morte de cruz. Ele agiu, ele mostrou de maneira prática o que era amar. Ele perdoou, ali da cruz ele perdoou. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Né? E aqui fala, não deixa que nenhuma amargura, raiz de amargura brote. Às vezes nós somos tão mimimi, né? Como se diz, nos magoamos por coisas tão pequenas, ou até grandes às vezes, né? Mas quantas vezes nós magoamos o outro e não percebemos? Não deixe que nenhuma raiz de amargura brote. Não deixe que nenhum tiquinho de amargura fique aí no seu coração. Limpa o seu coração. Tira aquilo que não pertence ao Senhor. Perdoa. Sabe? Tira, manda embora. Isso não pertence para você. Ore por aquele que te feriu. Ore por aquele que tem feito com que você quase tropece. Né? Porque às vezes a gente quase tropeça. Mas quando a gente estava vindo hoje no carro, e a Fátima estava falando uma coisa interessante, né, pensando agora, que ela tropeçava muito, né, caía muito, vai chegando a idade, a gente vai ficando mais, caindo mais, e que agora ela só usa tênis, né, porque com tênis e realmente, né, de rasteirinha, a gente que gosta de rasteirinha no calor, rasteirinha é muito fácil de tropeçar. Né? Então, o que você faz? Passa a usar tênis, né, se habitua a usar tênis. A gente procura coisas práticas, né? Então, seja prático espiritualmente também. Amém? Se você sabe que determinada coisa te magoa, comece a orar com respeito àquilo, comece a trabalhar com respeito àquilo. Deus não dá carga além do que nós podemos suportar. Deus está querendo trabalhar na sua vida, Deus está querendo te amadurecer. Você não é mais criança. Eu não sou mais o Bernardo. Eu preciso ter atitudes diferentes. Eu preciso ser mais madura. Eu não posso estar 10 anos na igreja e ter a mesma atitude que eu tinha há 10 anos atrás. Todos nós precisamos crescer, sim, cada um no seu tempo, cada um em uma área, mas todos nós precisamos crescer, amados. Todos nós necessitamos do Senhor. Amém? Que esteja longe de vós toda imoralidade. Mas eu não sou imoral. Né? Talvez aquela segunda olhada, né?
passa uma mulher bonitona, o primeiro olhar é automático, mas o segundo não é. Irmãos, não adianta. Eu olho quando passa uma mulher muito bonita, né? Só que eu não peco, né? Eu só olho e acho bonito. Então, é difícil um homem não admirar. Agora, a segunda olhada, né? A segunda virar da cabeça ali é que é o problema, né? Onde vai nossa mente, onde vai... Imoralidade. Profanar a casa de Deus, profanar a palavra de Deus, tudo aquilo que está fora da palavra, tudo aquilo que está fora da santidade de Deus é profano. Né? Que tipo de música eu tenho ouvido, que tipo de filme eu tenho assistido, que tipo de palavra eu tenho dito, o que tem saído da minha boca. Qual tem sido os meus pensamentos. O que as pessoas, ao olhar para mim, têm visto. E eu tenho olhado para o Senhor e tenho visto como. Porque Ele é meu exemplo. Se eu não for transformado, Romanos 12, 2. Se eu não for transformado, como dizem Romanos. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Amém? Em algumas versões dizem assim, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Pensar como o Senhor. Mudar aquilo que nós pensamos. E isso só vai acontecer quando nós conhecermos, quando nós tivermos intimidade, quando nós andarmos em santidade, conhecermos a palavra de Deus, que é a primeira coisa que vem à mente. Né? Quem falava muito palavrão, se tropeçava, o que acontecia? A primeira coisa que vinha à mente? Um palavrão. Quando nós estamos andando em Deus, tudo que acontece, nós somos como o Senhor. Quando o diabo veio tentá-lo, o que ele fez? Usou a palavra. Tudo que acontece em nossa vida, dá um startzinho ali, puxa a palavra. Ah, mas a palavra diz isso. Ah, mas a palavra diz isso. Ah, mas isso e isso. Às vezes nós não sabemos o endereço, né? E bendito o Google, né? Porque eu não sou tão boa como meu marido para endereço, ele guarda muito. Então, eu lembro o versículo, mas não sei onde está. E eu vou lá no Google, ponho o versículo, e o Google fala, está em tal lugar. Eu vou lá, leio o texto todo. Né? Então, a mente vai puxando, e você vai falando, o Senhor diz isso. Olha, a palavra diz isso, eu vou andar segundo isso. Nós escolhemos aquilo que nós falamos na quarta-feira. Quarta, né? Nós escolhemos todos os dias o caminho que nós vamos andar. Andemos em santidade, para que nós vejamos ao Senhor. Para que naquele grande dia, e Ele vai chegar, meu irmão, esse grande dia vai chegar. Você que está assistindo pela internet, que não conhece ao Senhor, que ainda não aceitou ao Senhor como seu Salvador, como seu Senhor, saiba que o grande dia do Senhor está muito perto. E aqueles que não andam em santidade, aqueles que não são feitos filhos de Deus, porque a palavra diz que todos nós somos criaturas de Deus, mas só aqueles que recebem ao Senhor, que declaram ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, é que são feitos filhos de Deus. Esses herdarão a vida eterna. Amém? Coloque-se de pé. Senhor, nós te damos graças, porque Jesus, como diz a palavra, nos abriu um novo e vivo caminho. Através do seu sacrifício na cruz,
nós recebemos a vida eterna, Senhor. Mas muitas vezes temos sido tão displicentes com este presente. Muitas vezes temos cuidado tão pouco daquilo que o Senhor nos deu com tanta dor, com tanto sacrifício, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa a nossa falta de zelo, perdoa, Senhor, a nossa, Senhor, a nossa falta de amor por Ti, Senhor. Muitas vezes, porque é tão fácil declarar que Te amamos, mas é tão difícil, Senhor, nós vivermos esse amor realmente dia após dia, mostrando que Te amamos, com nossas atitudes, com nossos sentimentos, Senhor. É tão fácil nos magoar contra o meu irmão, é tão fácil odiar, é tão fácil, Senhor, falar mal, porque fomos feridos, ou porque a atitude do outro nos desagradou, ou enfim. Mas, Senhor, dá-nos a mente de Cristo, Senhor. Transforma-nos, dá-nos da tua unção, para que sejamos santos como o Senhor santo é. Porque sem santidade, ninguém verá a tua face, Senhor. E nós queremos Te ver. Nós queremos Te ver naquele grande dia. E queremos dizer, eis-nos aqui, Senhor. E estar na multidão dos santos, Senhor. Que estarão contigo, Senhor. E sermos achados como filhos, Senhor. E não ouvir que não vos conheçamos. Não vos conheço da sua boca. Mas ouvir da sua boca. Filho bendito, entra e desfruta do meu reino. Tem misericórdia de nós, Senhor. E transforma-nos, Pai. Em nome de Jesus.